Fala pessoal, tranquilo? Professor Derek aqui, vamos resolver uma questãozinha de eclipse agora que envolve aí uma análise quantitativa, diz assim. Essa medição... Em 29 de maio de 1919, em Sobral, a teoria da relatividade de Einstein foi testada, medindo-se o desvio que a luz das estrelas sofre ao passar por parte do Sol. Então foi possível porque naquele dia, naquele local, foi visível um eclipse total do Sol. Sempre começa desenhando o Sol, daí lembre-se, se é eclipse alguém vai sumir. Quem some? O Sol. Se é eclipse do Sol, quem vai sumir é o Sol. Por quê? Porque alguém vai estar na frente. Quem vai estar na frente, então, a Lua. Então eu teria aqui Sol, Lua e por último a Terra. Vai ter eclipse justamente devido a esse conezinho de sombra aqui, ó. Pronto. O que ele diz? Assim, o disco lunar ocultou completamente o Sol e foi possível observar a posição aparente das estrelas. O que é esse caso do Sobral, né? Pensa que se eu tivesse, que comprova a teoria da relatividade de Einstein, se eu tivesse, por exemplo, uma estrela aqui atrás do Sol, esqueça as proporções, né? A luz dela não deveria chegar até nós aqui na Terra porque o Sol está na frente. Porém, a teoria da relatividade diz que corpos com massa muito grande, eles deformam o espaço-tempo, fazendo então com que essa luz que é emitida por essa estrela, ao invés de se propagar apenas em linha reta nessa direção, ela iria sofrer aqui uma deformação na sua trajetória, então ela, quando passa pelo Sol, ela sofre uma deformação e depois continua se propagando em linha reta. Então a gente aqui na Terra iria receber a luz dessa estrela, sendo que a princípio o fato do Sol estar na frente iria tapar essa luz, não teria como. Então como é que eu ainda assim conseguiria enxergar essa estrela? Justamente devido à teoria da relatividade. E isso foi de grande importância para ele comprovar lá em 1919, beleza? Bom, não é uma questão sobre relatividade, é uma questão sobre física clássica, não posso apagar essa estrelinha daqui. Por quê? Ele diz que, sabendo-se que o diâmetro do Sol é 400 vezes maior do que o da Lua, vamos colocar aqui, o diâmetro do Sol, chamar de Dzão, é 400 vezes maior que o diâmetro da Lua, vou chamar de Dzinho. Então o Sol tem um diâmetro Dzão, a Lua um diâmetro Dzinho. E que durante o eclipse de 1919, o centro do Sol estava a 151 milhões e 600 mil quilômetros de Sobral. Então a distância do centro do Sol até Sobral, até esse pontinho aqui, ó. Então ele estava a 151 milhões e 600 mil quilômetros. Logo, é correto afirmar que a distância do centro da Lua até Sobral vale quanto? O cara está perguntando quanto vai valer essa distância aqui, ó, do centro da Lua até Sobral, essa distância x. Pessoas, semelhança de triângulo. Sempre que você tiver um triângulozão, vai ter um triângulozinho. O meu triângulozão, ó, é dado pelo diâmetro do Sol, que é o meu Dzão, e essa distância, que é os 151 milhões e 600 mil quilômetros. Esse é meu triângulo grande. E daí eu vou ter esse meu triângulo pequenininho, que é justamente o cone de sombra que a Lua vai projetar sobre a Terra. Onde eu tenho a base dele é o diâmetro da Lua, e a distância horizontal x é justamente o que eu quero calcular. Dá para fazer de cabeça isso daqui, né, a proporção. Por quê? Ele me deu uma relação lá entre os diâmetros. Ele disse que o diâmetro do Sol é 400 vezes maior do que o da Lua. Então é como se eu tivesse um triângulo com uma base ali 400 vezes maior. Mas eu quero calcular algo lá do outro triângulo, do meu triângulo pequenininho. Logo, que eu posso afirmar? Se o Sol é 400 vezes maior, a Lua seria 400 vezes menor. Então, se o diâmetro da Lua é 400 vezes menor, aquele comprimentozinho ali também vai ser 400 vezes menor. Ou faz por proporção, né? Ó, Dzão está para Dzinho, assim como 151 milhões e 600 mil está para x. Então, base do triângulo grande está para comprimento do grande, assim como base do pequeno para a altura do pequeno. Como ele me disse que Dzão vale 400 Dzinhos, vai ficar daí 400 Dzinhos. Tudo isso sobre Dzinho é igual a 151 milhões e 600 mil quilômetros. Tudo isso sobre x. Simplifica, corta Dzinho com Dzinho. X e o 400 trocam de lugar. Eu já vou simplificar aqui, ó, 2 zeros com 2 zeros. Vou chegar com x igual 151 milhões e 600 mil. Opa, 1, 2, 3, 4. Agora eu tirei meus zeros, então agora eu tenho aqui 1 milhão e 516 mil. Tudo isso divididos ainda pelo número 4. Então vou ter que dividir essa pontinha. Se eu fizer essa divisão, vou chegar em 379 mil quilômetros. É o resultado dessa continha. Ó. Vai ficar então x igual a 379 mil quilômetros é o valor da distância. Qual que é o problema? Além de você ter que saber fazer essa continha,
como estava lá em quilômetros, calculei dar em quilômetros. Existem três as possibilidades. Ó, eu tenho isso, isso e isso. Eu tenho no máximo 379, no mínimo 379 ou exatamente 379. Então, quando nós formos fazer ali eclipses, a gente faz essa região com os triângulos e encontra a distância então da Lua até a Terra. Porém, a Terra tem que estar posicionada onde? Existem três possibilidades. Ó. Vou apagar aqui as minhas continhas para a gente ver as possibilidades de eclipse, para ver se é um número maior, menor ou exatamente igual. Então aqui ó, eu achei um valor exatamente igual a 379 mil quilômetros. Mas será que é isso que eu quero? O que acontece quando a Terra estiver, então, a uma distância menor do que isso? Ó? Então, a princípio, eu vou ter sempre o mesmo triângulozinho aqui. Aqui o Sol, aqui a Lua. E o côno de sombra é sempre igual. Então, opa, que bonitinho. Então, para todos os meus triângulos, eu vou ter exatamente, ó. Deixa eu apagar essa distância aqui do Sol que eu não vou mais utilizar. Então, para todos os meus triângulos, ó, eu vou ter exatamente essa mesma distância, tá? Que é o 379 mil quilômetros. Só quais são as possibilidades? Se a Terra estiver exatamente nessa distância, vai ser o caso 1, então ela está exatamente nessa distância. Opção 2, o que acontece se ela estiver numa distância menor do que isso? Então a Terra estaria mais ou menos aqui. Depois, se a Terra estiver numa distância maior do que isso, ó. Então, se a Terra estiver uma distância maior do que isso. Então, minha bolinha aqui pintada seria o planeta Terra. Pessoas, ele quer que tipo de eclipse? O eclipse total. Para que ocorra esse eclipse total, aqui em distância maior, a Terra tem que estar em qual região? Ela tem que estar dentro da região de sombra. A região de sombra é justamente esse conezinho, esse triângulozinho que fica atrás da minha Lua, né? Então, tá aqui a minha Lua. A região para que ocorra o eclipse total é a região 2, ó, é a região aqui, ó. A Terra tem que estar numa distância menor. Por quê? Se eu colocar a Terra exatamente em 379 mil, o que vai acontecendo com a região de sombra? Ela vai ficando cada vez menor, até que aqui ela iria fechar completamente. Então, se eu estou exatamente nessa distância, esses dois raios iriam se encontrar e iriam formar um pontinho. Então, a sombra da Lua na Terra seria um ponto. Não é um eclipse. Para ter um eclipse, ela tem que estar dentro dessa região de sombra. Não precisa estar completamente dentro, né? Mas tem que ter um pouco dessa região dentro da região de sombra. Então eu teria, por exemplo, se a Terra tivesse uma distância menor, ó, tudo isso aqui que eu estou pintando de azul é a região que está recebendo sombra da Lua, então toda essa região estaria recebendo, estaria visualizando um eclipse. Então aqui ela estaria a uma distância menor do que 379 mil. E o que acontece se a Terra estiver numa região ó, a uma distância maior do que 379 mil? Daí, ó, perceba que nesse ponto aqui, inverteu aquele cone de sombra. E o nome desse eclipse não é mais eclipse total, é um eclipse anular. Então, na região 2 aqui eu teria o eclipse total, porque eu estaria realmente dentro da sombra da Lua. Na região 3 ali, se eu tivesse uma distância maior do que esse 379 mil, eu iria perceber o eclipse anular, que é apenas as bordinhas do Sol, né? A luz que vem das bordas do Sol conseguiria chegar aqui na Terra. E se eu estiver exatamente a 379 mil, essa região de sombra ficaria tão pequena que eu poderia desconsiderar o tamanho da sombra, então não seria bem um eclipse. Beleza? Então, para que eu enxergue o eclipse total, que é o que a questão falou, eu tenho que estar, então, numa distância menor do que 379 mil. Então, no máximo, a distância pode ser 379 mil, beleza? Então, no máximo, a Terra pode estar lá para trás até chegar em 379 mil. Se ela tiver a mais do que isso, já era, beleza? Então, a alternativa correta é a letra A. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, não esqueça de deixar as dúvidas, sugestões, críticas aí nos comentários e até a próxima.